o sábio que não ensina o que sabe é como aquela nuvem que passa e não traz chuva. A partir dessa filosofia, eu decidi ensinar o que eu sabia para os nossos funcionários e coloquei em prática um projeto no qual nosso objetivo era resgatar as pessoas que estavam morando no interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente no sertão do Rio Grande do Norte, e que por algum motivo elas teriam vontade de ir para a capital do Rio Grande do Norte para tentarem uma nova perspectiva de vida. Aí com esse projeto nós passamos a trazer os jovens, nosso trabalho era como se fosse um trabalho social, nós trazíamos os jovens das cidades do interior do Rio Grande do Norte para a capital, que é Natal, e passaríamos a ensinar a esses jovens a profissão de empreendedor, a profissão de vendedor. Começava ali, você tinha que ensinar aquele jovem como abordar um cliente, como tratar o cliente, como pegar no livro. Você está entendendo? Então nós passamos a fazer um trabalho social. O jovem que estava sem perspectiva passava a ter uma perspectiva de ter a sua independência financeira e de ter uma profissão na qual ele iria aprender na nossa empresa. A nossa empresa resgatava o jovem da cidade do interior. Chegando em Natal, a nossa empresa dava a ele a estadia, dava a possibilidade dele estudar e passava a ensinar a esse jovem justamente o que eu falei antes, como abordar o cliente, como aprender a vender, como aprender a falar com o cliente. Para você ter uma ideia, tinham jovens que nas primeiras aulas, quando começava a aprender a fazer a sua primeira venda, o jovem falava para mim mesmo, ele dizia: seu José Raimundo, a maior dificuldade que eu tenho é não saber onde pôr as minhas mãos. O jovem ficava sem saber onde pôr a mão dele. É impressionante, porque a timidez, o medo de falar em público, você está entendendo? O medo de falar em público sem inibições trava muitas das vezes a pessoa. A pessoa fica sem coragem de abrir a boca para falar, para abordar um cliente, você está entendendo? Para vender o seu peixe, literalmente vender o seu peixe. Aprender a profissão de empreendedor, de vendedor. E nós passamos a fazer esse trabalho e foi um trabalho maravilhoso. Eu lembro que muitas mães, às vezes, eu lembro inclusive de um exemplo que ficou na minha cabeça para sempre. Uma mãe de um desses jovens procurou a nossa empresa alguns dias depois de nós termos começado a ensinar esse jovem. Ela chegou na empresa procurando saber quem era o dono da empresa. Aí, como eu estava no meio dos funcionários ali, ela não sabia que era eu. E aí me apresentaram a ela. Essa senhora me deu um abraço, me agradeceu. Muito obrigado, seu José Raimundo, porque você mudou a vida do meu filho. Segundo ela, o filho dela era dependente químico e tanto ela quanto o seu esposo, há muitos anos, eles vinham batalhando para que o filho deixasse aquela vida e eles não conseguiam. Filho rebelde ali com os pais. E ela veio me agradecer porque a partir do nosso ensinamento, o filho dela passou a ter uma vida de perspectiva, saiu daquela vida de dependência química, você está entendendo? E essa senhora chorava de emoção me abraçando, porque dizendo que eu mudei a vida do filho dela com esse projeto.
Então nós passamos a fazer esse projeto a partir do ano de 1998. Eu fui participar de uma palestra, mais precisamente da cidade de São Paulo, na Bienal do Livro de 1998. Nessa Bienal, eu fiz uma palestra no auditório com 500 pessoas e os outros empreendedores queriam saber justamente como eu tinha conseguido multiplicar o equivalente, como eu tinha conseguido a proeza de multiplicar o equivalente a $140 no período de 9 meses. Esses $140 se transformaram em $16.000. Você está entendendo? Isso é empreendedorismo, isso é saber empreender. Mas o material humano é muito importante. Não faz tanto sentido você ter o material, a mercadoria, e não ter o material humano. Você precisa do material humano. Esse material humano, você terá que treinar esse material humano para você atingir seus objetivos. E aí esse nosso projeto passou a fazer esse tipo de trabalho, resgatando o jovem, aquele jovem que não tinha aptidões para trabalhar no campo, nas criações, etc. Aí nós trazíamos ele para a cidade, para a capital, e dávamos esse curso de empreendedorismo e de vendas. Eu lembro que uma das obras da qual nós treinávamos muito esses jovens tinha jovem que nunca havia visto uma Bíblia, ou não tinha afinidade com a Bíblia Sagrada. E as nossas primeiras aulas, os nossos primeiros treinamentos eram justamente fazer com que esse jovem começasse a treinar na frente do cliente como vender uma Bíblia Sagrada ao cliente. Então, nós treinávamos esse jovem para sair oferecendo essas Bíblias de porta em porta, e com isso ele ia aprendendo na prática, não só na teoria, mas na prática. Então ele chegava na casa do cliente e começava: bom dia, eu trabalho na área da educação, e aí como dava um jeito para que o dono da casa mandasse que ele entrar, para ele mostrar o trabalho. Quando ele entrava, ele começava a mostrar a Bíblia. E ele começava mais ou menos assim: meu jovem, ou minha senhora, ou meu senhor, a maioria das pessoas acham e a maioria das pessoas pensam que a Bíblia é só para religiosos. Mas a Bíblia não é só para religiosos. A Bíblia é para todas as classes sociais. Então, na medida que o jovem ia aprendendo a falar da Bíblia, e falando que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é um livro para todas as classes sociais, não só para religiosos, isso também afetava a vida daquele jovem, e ele passava justamente a mudar o seu comportamento. Porque a Bíblia, todos nós sabemos que é o livro dos livros e é o livro poderoso. Então, esse jovem fazia esse curso de vendas, esse treinamento, e saía vendendo a Bíblia Sagrada. Era como se nós pegássemos assim um diamante bruto, uma pedra de diamante bruto, e fôssemos lapidar aquele diamante, tirar todas as quinas daquele diamante para deixar uma joia polida. Então esse nosso trabalho